Na liturgia, não somos nós quem agimos primeiramente, é Deus É o próprio quem age. Cristo, né? Na liturgia, o homem deve tirar, para usar aquela imagem do livro do Êxodo, tira as sandálias dos pés, o lugar em que pisas é santo. A liturgia não é uma coisa que a gente faz, não. A liturgia é o lugar da manifestação de Deus, naquelas palavras, nos ritos, nos gestos, nos símbolos. O próprio Deus se revela em Jesus Cristo. Ali, Jesus está agindo na força do seu Espírito Santo. Ora, qual é o efeito que isso tem na igreja? Na liturgia, a igreja sempre experimenta novamente o amor, a grandeza, a santidade, o senhorio de Deus. É na liturgia que a igreja entende que ela não existe por ela, nem para ela, mas para a glória de Deus. É na liturgia que a igreja entende aquilo que ela é de modo mais profundo, que ela vive sustentada pela graça do Senhor, que ela é uma pobre mendiga, é uma mendiga rica. Tem tudo porque recebe tudo de Cristo, mas nada é dela de modo absoluto. É na liturgia que Deus revela quem Ele é e revela quem nós somos e o que o mundo é. E mais ainda, na liturgia, nos sacramentos, Deus nos dá em Cristo a sua vida divina. Quando eu perco isso, por exemplo, a grande crise litúrgica hoje, é que a gente transformou a liturgia numa coisa que nós fazemos. O que é que eu vou fazer para levantar a galera? Nada, porque não é programa de auditório. Você só tem que entrar e celebrar os santos mistérios. E você não tem que fazer nada porque você não tem que aparecer. Quem aparece é Cristo. A liturgia boa é aquela que o padre não aparece. Cristo aparece na palavra do padre, nos gestos do padre. É por isso que na liturgia a gente usa uma roupa própria, para deixar claro que ali nós não estamos agindo em nosso nome, mas em nome de Cristo. Então essa é a grande preocupação do Papa. A grande preocupação. Realmente, nos últimos anos, nos anos do pós-concílio, mas não por culpa do concílio, aqui tem que deixar isso bem claro, né? Houve uma deturpação do sentido do que é a liturgia. Por exemplo... E por que houve essa deturpação? A deturpação porque se tirou Deus do centro e se colocou o homem. É a nossa missa que a gente faz para se sentir bem. Quantas missas por esse Brasilzão de Deus afora, você vê coreografia? Um monte de coisa, coreografia no ofertório, coreografia na entrada. Rito é uma coisa, coreografia é outra. Coreografia a gente faz, aquele teatrinho, aqueles gestos, aquelas coisas, para exprimir o que está dentro da gente. Isso não tem lugar na liturgia. Rito são gestos de Deus. E como são de Deus, eu não posso inventar nem modificar. Rito não se inventa, rito não se modifica. Aqueles ritos são grávidos, cheios do Espírito de Cristo. Aqueles ritos trazem salvação. Quando o padre impõe as mãos, porque o missal manda, sobre o pão e o vinho, e pede que o Pai derrame sobre o pão e o vinho o Espírito de Cristo, para que o Espírito impregne, pneumatifique, vou usar aqui um verbo, espiritue aquele pão e aquele vinho e os transforme em corpo e sangue de Cristo. Aquele gesto não é um teatro, aquele gesto é cheio de vida, é cheio de Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer é deixar as coreografias todinhas e voltar para o que é rito. Rito não se cria, rito não se inventa. Se eu inventar o rito, ele só liga eu a mim mesmo. É coisa minha, invenção minha. Ah, a gente se sentiu tão bem. Liturgia não é para se sentir bem, é para receber a vida de Deus. Então, o rito, exatamente porque eu não criei, não inventei, são gestos divinos, ele me liga a Deus. Mas o que é a liturgia cristã? É celebrar os mistérios de Cristo. Por que eu vou para a missa? Não é para me sentir bem, não. Eu vou para a missa porque ali está no altar o sacrifício pascal do Cordeiro imolado. Aquilo que está no céu. O Cordeiro de pé como que imolado, de Apocalipse capítulo 5. Esse Cordeiro que está diante do Pai com o seu sangue, oferecendo-se a nós no Espírito eterno, ele se coloca no altar. Para que a igreja o ofereça e depois o receba em comunhão e tenha a vida eterna. Isso eu posso ir, professor, alegre, eu posso ir triste, eu posso ir deprimido, eu posso ir com crise de fé. Está lá a graça de Deus dando-se a mim.
Veja, a igreja tem um esposo, é Cristo. A gente às vezes tem a tentação de criar uma igreja macho, uma igreja que é fazer coisa, uma igreja protagonista. Protagonista é Cristo. A igreja é a igreja do acolher a palavra, como Maria. É a igreja do ser esposa, toda atenta, toda carinhosa em relação a Cristo, toda adorante. Aqui está a nossa força. Por que é que muitas vezes nossas missas são chatas? Quantas vezes já escutei dizer, eu saio da missa pior do que o que entrei. Por quê? Porque não se celebrou o rito. Se fez aquela conversa comprida, aquele monte de comentário, aquele monte de coreografia, que é para levantar a galera. E não tem quem me levante. Porque uma pessoa diz, eu já estou abusado desse negócio aqui. Saí de casa para ver isso. Agora, celebra a missa enxutinha, piedosa. Tem que ser um padre piedoso. Se for uma coisa mecânica, simplesmente ungida, como se diz. Que o pessoal sai cheio. Saio cheio de quê? Não sei. Eu saio cheio das coisas do céu. Isso é rito. Agora, Dom Henrique, a gente lê os documentos litúrgicos, por exemplo, a Redemptione Sacramento, em que o Papa fala claríssimo ali de como é que deve ser celebrada a missa. O sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula ali para o fiel vir pegar com as próprias mãos. O sacerdote tem que ir lá distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo nele ali que vai, não é? Mas a gente vê tanto erro por parte dos padres, Dom Henrique. Isso. O padre que fica no altar e manda os ministros da Eucaristia distribuir a Eucaristia. Isso. O outro que chega lá e coloca a âmbula lá e cada um vai lá e pega e tal. O outro que chega na oração do por Cristo, com Cristo, Cristo manda o povo rezar. Isso, a gente que é leigo, a gente que não é padre, eu fico pensando, meu Deus, eu que sou leigo, que não celebro, sei que não pode fazer isso, como é que essa multidão de padres... Por isso, Como acertar essa disciplina litúrgica? Essa disciplina nem o Senhor vai ver, nem eu. Talvez os seus netos ou bisnetos. Porque é uma doença do nosso tempo. Aquilo que eu dizia, o protagonismo, eu tenho que criar, eu tenho que inventar, eu tenho que aparecer. E acha que isso é pastoral, acha que isso é ser pastor, quando não é nada disso. Compreende? Então, Bento XVI nisso é muito mais manso do que João Paulo II. João Paulo II era um polonês, a igreja da Polônia é muito firme, muito rígida, e João Paulo II era assim. Bento XVI, ele prefere o quê? Esperar criar uma mentalidade. O Senhor falou, o Papa, da comunhão de joelhos, as pessoas de joelhos. E na boca. Veja, ele sabe que a norma litúrgica atual, aprovada por ele, permite que o fiel leigo escolha. Você tem o direito de escolher, você tem o direito, se quer comungar de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. É direito do leigo escolher. Nenhum padre pode impor. Agora veja, Bento XVI, ele pede que as pessoas que venham comungar com ele, quem quiser comungar em pé, naquela missa, comungue com outros ministros. Com ele tem que ser com ele de joelho. Mas por quê? Porque ele quer dar uma lição. Humildemente, esse Papa é muito humilde. Ele quer mostrar a sacralidade da Eucaristia. Ele quer mostrar o respeito, a atitude que deve ter o ministro que distribui e o fiel que recebe.